Olá, agora damos continuidade à análise do comportamento dos autistas, com a análise da autoagressão. Para entender a autoagressão, temos que analisar a chamada desordem sensorial. Como visto anteriormente, os autistas, as pessoas acometidas do transtorno autista, ou TEA, ou mesmo autismo, elas apresentam uma alteração nos seus neurônios. Há um problema cerebral em que os neurônios não conseguem processar corretamente os estímulos externos. Isso afeta praticamente os 5 sentidos: a visão, o paladar, o tato, a audição e o olfato. De que maneira ocorre essa desordem? Pode ocorrer através da hipo ou da hiperestimulação. O que seria hipo? Seria a baixa sensibilidade a qualquer estímulo. Isso explicaria por que alguns autistas eles batem cabeça, se beliscam, machucam a si mesmos e aparentam não sentir dor. Isso seria explicado por uma falta de sensibilidade à dor. Inicialmente, meu filho apresentava uma hipossensibilidade tátil. Aparentemente ele não sentia queimaduras e até mesmo pancadas ele aparentava não sentir dor. Isso no caso dele foi diminuindo e hoje a sensibilidade dele é normal. Vamos analisar a questão do paladar. Boa parte dos autistas e até mesmo meu filho, ele apresenta restrição alimentar. Essa restrição alimentar seria um reduzido gosto pela alimentação sólida e também líquida. Muitos deles, como até um exemplo de uma autista bem famosa, ela passou toda a vida comendo apenas coisas pastosas. Então, no caso do meu filho, ele tem a tendência de comer sempre as mesmas coisas. E isso mostra uma restrição alimentar. Alguns autistas podem passar até dias sem querer beber água, bebem pouca água, uma coisa aparentemente inexplicável, mas que se explica devido à maneira como o seu cérebro está estimulando, como está recebendo esses estímulos através do seu paladar. No tato, é bem comum percebermos que os autistas eles têm uma certa resistência ao abraço. Não que eles não gostem de abraços, mas como eu falei da hipossensibilidade, também existe a hipersensibilidade, que seria sentir mais do que deveria sentir. Então, alguns autistas apresentam uma sensibilidade tátil tão grande que o simples roçar de uma etiqueta de uma roupa provoca desconforto. Então, se o roçar de uma etiqueta ou de algum tecido provoca um desconforto, imagina a pressão de um abraço. Por isso que algumas pessoas pensam que os autistas não gostam de abraço. Não, o carinho, todos gostam de carinho. Porém, a maneira como o corpo deles recebem a pressão de um abraço é que se torna mais complexo. Mas a tendência é que com o tratamento isso deixe de existir. No caso específico de uma autista bem conhecida, Temple Grandin, ela não aceitava abraço, nunca aceitou abraço, pelo menos na sua adolescência e na sua infância, porém criou uma máquina chamada máquina do abraço, que era uma máquina que acalmava ela. Sobre a hipersensibilidade temos a audição. É muito comum vermos que alguns autistas eles tapam os ouvidos diante de sons, de falas, principalmente se for muitas coisas ao mesmo tempo. Então isso seria o fato de que eles teriam uma hipersensibilidade auditiva, o que quer dizer que eles escutam mais do que a gente. Vemos agora a questão da hipersensibilidade olfativa, que seria sentir mais do que normal. Meu filho também apresenta isso daí. Alguns tipos de odores que para a gente passa despercebido, para ele sente com intensidade. Então podemos perceber
que existe uma verdadeira desordem sensorial nos autistas. Isso explicaria o seu comportamento aparentemente inexplicável. A cabeça deles está desorganizada, os seus 5 sentidos estão alterados. Por estar tão desordenados os seus sentidos, os autistas passam um verdadeiro flagelo. Eles são altamente ansiosos. Por quê? Porque eles não conseguem filtrar tantos estímulos tendo os seus sentidos desordenados. Daí a complexidade do estado do autista. Mas o cérebro é uma máquina tão perfeita que ele mesmo tenta se regular. Entramos na busca pela regulação. Então os autistas, para se acalmar, eles buscam se regular através de rotinas, fazendo as coisas que eles já sabem fazer. Então isso vai acalmar, porque coisas novas se apresentam desafios. E para uma pessoa que está com os sentidos desorganizados, coisas novas representam o quê? Pressão, representa dificuldade. Quanto aos movimentos autorregulatórios, nós temos a necessidade dos autistas de tentar organizar os seus sentidos. Daí entraria a autoagressão. A autoagressão seria uma maneira, não de autorregulatório, mas de autoestimulatório. Uma maneira do próprio corpo tentar estimular esse sentido que estaria hipo, ou seja, pouco sensibilizado. No caso de tapar os ouvidos, seria um processo de autorregulação, de filtrar a quantidade de estímulo que estaria hiperaguçada. Então, todo o comportamento do autista ele tem uma explicação. Os movimentos